para mais um episódio do ClaraCast. No episódio de hoje a gente tem uma super convidada, atleta de vôlei de praia, a nossa campeã brasileira Centro-Oeste, a Sabrina Ferco. Olá, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você. A Sabrina veio aqui contar um pouquinho da trajetória e história dela no vôlei de praia, uma pessoa que se destaca muito aqui em Cuiabá no vôlei. E assim, vou confessar para vocês que estou um pouquinho nervosa, que eu pensei, nossa, que responsa, né? Trazer ela para cá e contar um pouco da história e trajetória dela, que é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande de carreira para contar pra gente, para compartilhar. Então conta pra gente, Sabrina, como é que você começou no vôlei, como você se encontrou nesse esporte. Sim, o meu primeiro contato com o voleibol foi através do projeto social, Volley Kids. Hoje ele continua ativo, né? Em diversos polos daqui da cidade, mas o meu primeiro contato com o esporte foi com o Volley Kids, foi com o projeto social. Foi bem próximo da minha casa mesmo, foi uma coisa assim, para mim passar as minhas tardes. Eu no ensino fundamental, né? Eu estudava no período da manhã. E aí, juntamente com meus amigos, eu me interessei em participar desse projeto. E foi aí que nasceu, né, essa paixão pelo voleibol. E você começou no vôlei de quadra ou já no de praia? Eu comecei no vôlei de quadra, através dessa participação, né, no projeto social do Volley Kids. Eu recebi um convite para estar estudando em um colégio particular, para compor o time daquela escola. E aí o meu técnico, que na época era desse projeto social, ele fez o convite e ele trabalhava como técnico também dessa escola no qual ele me convidou para participar. E aí eu iniciei juntamente, né, no vôlei de quadra. E quando é que você começou no vôlei de praia? Quando é que você começou a ver isso como uma carreira? Ou sempre foi para você o que você quis fazer? Ou foi uma coisa que você descobriu depois, assim, que queria viver do vôlei? Quando a gente começa assim no esporte, ainda mais todo mundo que é atleta de vôlei de quadra é muito apaixonado por esse esporte, né? A gente não consegue vislumbrar outros aspectos, ainda mais querer migrar do vôlei de quadra para o vôlei de praia. Eu era uma dessas, uma dessas pessoas assim que era exatamente muito apaixonada por essa modalidade que é o vôlei de quadra. E eu não tinha estatura. Eu tenho 1,67, 1,70 e a predominância no vôlei de quadra é 1,85 no feminino, 85 para mais. E é muita força que demanda, né? Só relembrando, qual que foi a sua pergunta mesmo? Como que você migrou do Ah, vôlei? sim. E aí, dando continuidade, né? E aí eu era muito apaixonada por vôlei de quadra. E nesse meio termo, enquanto eu estava recebendo bolsa esportiva, né, para poder estar jogando no colégio, uma das minhas colegas de classe, ela já treinava no centro de treinamento de vôlei de praia. E ela me fez esse convite. E aí no meu último ano na categoria infanto-juvenil, eu não tinha mais, já ia encerrar, né, os meus, porque você tem um ano base, um ano que você estoura, vamos dizer assim, que você não tem mais a idade para poder continuar competindo, que é aos 17 anos. E eu tinha chegado a esse limite de idade. E aí, bem nesse ano, ela me fez o convite. Ela falou: Olha, eu participo de um centro de treinamento e é vôlei de praia. Eu acho que você tem um perfil que poderia se encaixar e você poderia estar compondo comigo. E aí eu aceitei o convite dela. E em questão assim de semanas, eu fui dividindo, né, entre o vôlei de quadro, que eu ainda tinha um compromisso com a escola, né, e o vôlei de praia. E eu fui revezando até chegar a um ponto que eu só fiquei no vôlei de praia. E você sempre viu isso como uma profissão para você? Você queria seguir nessa área ou você achava que ia ser só um hobby? Eu sempre tive em mente terminar os meus estudos e assim continuar treinando, né? E treinando, mas até terminar meus estudos, até eu receber um aspecto diferente, já no migrando para o meu técnico, que é no vôlei de praia, que atualmente é o Ricardo Queiroz. Ele sempre passou essa transparência para nós. Ele sempre passou uma mensagem que você, quanto atleta, você continua estudando, você vai fazer isso paralelamente com seus treinamentos. Porque ele sempre fala, né? Tem um plano A e o plano B.
continua treinando, vai dar certo. Você é esforçado, você é empenhada, mas também tenha o seu currículo em mãos. Eu, quando era mais nova, eu pensava que eu iria, bom, vou jogar até os meus 17, 18 anos, até eu chegar na faculdade, e aí eu decido o que eu quero fazer. E aí, depois que eu abri minha mente, expandi minha mente, conheci um outro aspecto da versão de como ser atleta, e aí eu falei, não, acho que dá para me continuar mantendo, né, os meus estudos, o meu diploma na mão, mas também seguindo a minha carreira como atleta. E aí eu comecei a ficar mais apaixonada ainda pelo esporte e me empenhar de verdade. E você faz faculdade atualmente? Já terminou? Eu já sou formada e hoje eu estou também cursando. Hoje, por incrível que pareça, eu estou cursando educação física. Não foi meu primeiro curso, né, a ser formado. Sou formada em recursos humanos, também em marketing. E agora estou na minha faculdade de, finalmente, né, educação física. Decidi querer cursar educação física agora. Nossa, todo atleta, a gente sempre fala, é atleta, vai fazer educação física. Exatamente, exatamente. Era o que estava nos meus planos de primeiro, né? E aí depois o tempo foi passando, falei, não, quero tomar um caminho diferente. É o que eu gosto bastante, né? Assim, de estar integrando com as pessoas, de resolver, não é nem conflitos, mas de estar se relacionando com pessoas, entendendo um pouco melhor de cada um. E eu me interessei pela essa área de recursos humanos. Aí depois marketing, né, por conta da minha carreira como atleta, e finalmente agora educação física, para poder mesmo adentrar o assunto. Não, mas é bom, né? Porque você mostra e dá de inspiração para muita gente que atleta ele também estuda. As pessoas acham que é só jogar e a vida é só isso, mas Exatamente. não. Os estudos são muito importantes. São muito importantes, sim, e eu levo em paralelo com a minha carreira como atleta. É indispensável ter o conhecimento, o estudo por trás. E voltando ao assunto de vôlei de praia e quadra, qual é a maior diferença que você vê assim entre as duas? Porque eu achava que o vôlei era tudo a mesma coisa, quando os meus amigos falaram, não. Não. E aí me levaram num jogo de vôlei de quadra, aí na outra semana me levaram num jogo de vôlei de praia. Eu falei, não é a mesma coisa. Exatamente. Primeiro tem um aspecto assim da natureza, né? O vôlei de quadra é totalmente coberto, não tem interferência da natureza. E já o vôlei de praia, você vê que tem interferência do sol, do clima, né? A areia também já não tem o piso, né, da quadra, que é compacto. A areia também exige mais seu esforço físico. E questão também dos seus parceiros, né? Na quadra, você divide a quadra com 5 pessoas mais você. No vôlei de praia, não. É você e mais uma pessoa. Ou seja, você tem que estar apta a fazer os fundamentos, tem que estar em dias, né? Vamos dizer assim, todos os fundamentos em dias, porque... E outra, você não tem reserva. Você não pode estar, hoje eu tô mal, hoje eu não tô um dia muito agradável. É você e a sua parceira lá, não tem substituto. Essa é uma das grandes diferenças, né, que tem. Eu lembro quando eu fui assistir vôlei de praia e aí entrou 2 jogadores. Eu falei, gente, cadê o resto do time? É só 2 pessoas? Cadê o resto? E é só 2 pessoas. E o interessante é que as dimensões da quadra, do vôlei de quadra, e as dimensões da quadra do vôlei de praia são as mesmas. É 8x8, só que a diferença é que você vai estar num solo mais desgastante, né? Que é no vôlei de praia. 2 pessoas para poder dividir um espaço, e no vôlei de quadra você tem 6. É claro que no vôlei de quadra exige, né, muita mais potência, muito mais força. Os atletas predominantemente são mais fortes, são mais altos. E no vôlei de praia, não. No vôlei de praia, o que comanda mais seria mesmo a sua habilidade, a sua técnica. E sobre o vôlei de praia ser só 2 pessoas, você sente dificuldade desse entrosamento? Como é que você treina esse entrosamento com a sua dupla? E tipo, porque não tem que ter uma conexão muito boa, né, para conseguir. Não necessariamente você não tem que treinar apenas o tático, o físico, ou todos os aspectos que envolve, né, a modalidade. Você tem que estar realmente sintonizado com a sua parceira, tem que existir aquela energia, a chegar a um ponto que você só olha para ela
as duas já sabem o que tem que ser feito. Isso para mim é muito importante. E realmente isso transforma, né, a dupla em alguma competição que vocês não estão indo bem, vocês conseguem, né, se recuperar por conta da amizade que existe entre vocês. Até mesmo no cotidiano, no dia a dia. Uma puxando a outra, uma conversando com a outra, estando junto, acreditando, tomando as mesmas decisões, dando os mesmos passos, isso contribui bastante para a evolução. E voltando a esse assunto de rotina de treino, como é que é a sua rotina de treino? Você sente que a sua rotina de treino é o suficiente? Às vezes você olha e fala, não, tem que treinar mais. Como é que você começou ela? Você vê uma diferença dos seus treinos do começo pro de agora? Muita diferença. Assim, eu sempre fui apaixonada por exercício físico, né? Eu, quando me comprometo a fazer uma coisa, eu quero extrair o meu melhor. Antes, eu tinha mais disponibilidade de tempo, por conta, assim, eu não era mãe, não era casada, eu tinha apenas, vamos dizer assim, o objetivo, que era treinar. Era treinar e voltava para casa, tinha meus pais e eles todos, né, responsabilidade de adulto e eu era uma adolescente, criança, e ficava assim, só com um foco, um objetivo. Mas hoje hoje tem essa diferença. Eu tento conciliar muito bem os meus horários quanto a isso. Só me reforça um pouco qual que foi a... Como é a sua rotina de treino? Eu tento conciliar muito meus horários quanto a isso, porque tudo tem que ser bem, bem dividido. Ou seja, pela parte da manhã, eu tento fazer um físico, mesmo que eu não consiga estar indo ao meu centro de treinamento, eu vou até a academia, nossa academia parceira, juntamente com o meu personal. Eu sempre estou em movimento, né? Não pode, assim, achar que você vai fazer um pouco e basta. Você não pode fazer o mínimo. Você tem que extrair mesmo o melhor o seu melhor. E aí minha rotina de treinamento hoje em dia são praticamente em 2 períodos, de manhã e de tarde, e quiçá também à noite, mais um reforço teórico, um vídeo, uma palestra motivacional ou uma conversa entre técnico e companheiros de equipe para poder estar todo mundo, a equipe, né, sintonizada com o que você precisa fazer. E aproveitar que você falou de que era mais fácil quando você era mais nova, quando você não era mãe, como é que é conciliar tudo isso, a vida de mãe com a vida de treino e atleta? Deve ser uma loucura. É bastante. Eu ainda estou aprendendo a conciliar tudo isso, porque é tudo muito, muito novo para mim. E a cada ano que se passa, as responsabilidades aumentam, tanto dentro de quadra, em questão de competições e resultado, quanto fora também. Mas eu assim, sempre tento fazer, né, um planejamento, faço, né, um planejamento, converso muito com meus familiares, eles me dão total apoio, total suporte. E eles são, nossa, indispensáveis, porque sem essa base, eu não conseguiria estar onde eu estou hoje, não conseguiria desempenhar praticamente nada, eu, Sabrina, como atleta. Então, eu sempre, assim, deixo muito claro quais que são os meus objetivos, o porquê que eu tô, né, seguindo essa jornada, e eu tento trazer eles o máximo. Porque, igual eu disse, eles são minha base, então eles que vão me ajudar em questão quanto ao meu filho. E aí eu concilio, eu tento sempre estar presente, né? Presente tanto dentro de casa, tanto também nos afazeres, ao levar o meu filho para a escola, ao buscar, estar presente, e aí eu vou me revezando entre ser atleta, entre ser dona de casa, ser mãe, ser noiva. E não é uma tarefa fácil, mas você tem que colocar na sua mente o que você quer. E aí também tem que tentar dividir entre o que não é dispensável. Porque você ser mãe, ser noiva, ser atleta é uma coisa que não é dispensável. As outras coisas em questões sociais você pode dizer, bom, não é o meu foco, então não vou ir atrás, não vou me preocupar com isso. E seu filho em relação a isso? Seu filho gosta do que você faz? Seu filho te vê jogar? Sim, ele me acompanha nos treinos. Ah, nossa. No período da manhã, ele sempre está comigo e ele ama. Ele tem 3 anos de idade, ele já faz uma manchete, já faz toque.
E ele é nosso companheiro lá de treino, ele é nosso mascote, vamos dizer assim. Então, todo treino que eu tô, ele tá lá no cantinho brincando, né? Com os brinquedinhos dele, acompanhando o treino. Às vezes ele, às vezes ele fala, mamãe, hoje a gente não vai treinar? Quando a gente tá, né, decide bater uma folga dos treinos. Aí ele fala, não, eu falo, não, filho, hoje a gente não vai treinar. Ele, poxa, o professor não ia gostar disso, né? Ele fala, porque ele já colocou na mente que tem que treinar para melhorar, tem que treinar para ser campeão. E aí a gente brinca muito com isso, né? Ele entendeu isso, mas ele me acompanha nos treinamentos todos os dias no período da manhã. Ele sempre está comigo. E você vê que os filhos, eles são muito o reflexo dos pais, né? Agora você não treina de mãe, por que não vai treinar hoje? Exatamente. Não, e o importante até, assim, uma conjuntura que me ajuda bastante é que o meu noivo também é atleta de vôlei de praia. Então meu filho tá nesse ambiente. É ele vendo o pai, vendo a mãe, quiçá futuramente também não seja né? Um atleta. E voltando ao assunto do vôlei mesmo, qual você acha que são as habilidades mais importantes, assim, para um atleta se destacar no vôlei de praia, especificamente? Seria, né, eu vou falar nem fundamento, mas é a questão de concentração, é a sua mentalidade. Porque fundamento você treina, você consegue se aprimorar. Mas a questão da sua mentalidade é o que decide se você vai se empenhar para poder quebrar aquela barreira que você não está conseguindo ultrapassar ou se você vai deixar ser abatido. Mas entrando agora em questão de fundamentos, o vôlei de praia ele é um esporte muito democrático. Você pode perceber que não existe assim só atletas altos, só atletas fortes. Como eu disse, é um esporte democrático, então que comanda bastante a sua habilidade, a sua percepção de leitura, a sua percepção corporal e também do espaço entre si. É mesmo um conjunto que você tem com a sua parceira, né? O seu parceiro de jogo e toda essa leitura, essa conjuntura de fundamentos. E também em relação ao vôlei, você acha que você falou da concentração, você acha que a falta da concentração, a ansiedade atrapalha muito na hora de jogo? Teve algum jogo que você se pegou assim falando, não tô conseguindo focar, eu não tô aqui? Porque, assim, eu faço balé e eu vejo que isso atrapalha muito. Apesar de ser, é só uma dança, você tem que estar concentrado, tem que pensar no que você treinou, tem que pensar em tudo ao seu redor e às vezes a ansiedade atrapalha muito. Você vê isso no vôlei também? Sim, ansiedade é algo que a gente é controlável, tem que ser controlável, você tem que trabalhar muito para poder controlar ela. Ou seja, você tem que estar no presente. Isso é treinável. Durante os seus treinos, você não pode pensar no passado, não pode também pensar no futuro. No passado, para não te dar depressão, para você não lembrar dos erros que você cometeu ou das conquistas que você não deixou de ter. E no futuro, para não te dar ansiedade, para não pensar, nossa, eu vou enfrentar alguém, eu não posso fazer determinada ação. Então, o que você teria mesmo é que ficar focado no presente. Você está no seu treino, você foca no que você precisa fazer agora, no momento, e é claro, né, nos seus tempos livres, ou até mesmo marcar para você estar treinando a sua mentalidade, treinando, porque tudo é treinável, para você ter esse controle. Porque quando você perde esse controle mental, deixa a ansiedade tomar conta, com certeza é como se fosse já um jogo perdido. Deixa eu tomar conta, pode ter certeza que você não consegue, né, mais se recuperar. E qual que você considera a maior dificuldade, assim, de ser jogadora? Qual que você olha e fala, isso ainda tem que mudar, ainda tem que ser trabalhado? Bom, o vôlei de praia é um esporte que quanto mais tempo você tá nele, mais experiente você fica e melhor é a sua percepção de jogo e melhor a sua performance. Hoje em dia seria, na minha avaliação, seria mesmo
mas a questão da parte técnica, da parte tática, porque as pessoas mais experientes, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas que praticam esse esporte, eu digo assim, de 35 anos para mais, elas têm bastante experiência, mas o físico delas, isso é fisiológico, é diferente de uma pessoa de 20 anos de idade. Então, pela experiência dela, pelo contato de tantos anos que ela tem com esse esporte, ela já consegue dominar, vamos dizer assim, melhor um assunto do que um atleta novo, né, jovem, saudável, que possivelmente assim tem mais força de tração, tudo mais, mas não tem tanto essa experiência que um atleta mais assim, velho, experiente tem. Então, esse seria a minha maior dificuldade hoje, seria a questão assim do tempo, questão mesmo de entender, vamos dizer assim, um xadrez dentro de quadra. E qual que foi a sua competição mais memorável, assim? Qual que foi a competição que marcou a sua vida, assim? Olha, quando a gente tem um grupo, igual o meu centro de treinamento, a gente é muito fechado, né? A gente tem os colegas de equipes, então cada conquista que nossos colegas de equipe eles tragam para si, eles conquistam, né? Já é muito emocionante para todo mundo, porque cada um vai falar, pô, eu te ajudei, a gente tá junto, você conquistou isso, você atingiu o seu objetivo, então cada um toma para si também essa responsabilidade. Então a gente fica feliz por todos. Mas levando assim para mim, o mais memorável foi quando foi agora recentemente, eu fui vice-campeã brasileira universitário. Aqui dentro do estado eu fui 4 vezes consecutivas campeã estadual universitário. E aí a gente sempre chegava na competição brasileira, a gente perdia lá nas quartas de finais, perdia na semi, e dentro de quatro vezes a gente falou, eu e a minha parceira da época falava, a gente vai conseguir um dia, né? E fora os campeonatos brasileiros, né, que a gente também continua competindo. E aí o mais memorável seria esse vice-campeonato, onde a gente conseguiu finalmente subir no pódio. Depois, assim, de tanto tentar, de tanto insistir e não ter desistido, né? Antes, e isso realmente, às vezes, não é o momento certo. Você acha que está totalmente treinada, você acha que agora vai, mas Deus tem um plano para tudo. E aí, o mais memorável seria essa competição do universitário. E qual que foi o seu campeonato que você sentiu mais dificuldade de competir, assim? Teve uma competição que estava tudo certo para mim e minha parceira da época participar. Infelizmente ela não pôde. E aí eu falei, nossa, e agora? É um campeonato brasileiro importante e eu precisava estar presente, né? E as inscrições já estavam quase encerrando. E aí no último dia da inscrição apareceu uma outra atleta de um outro estado fazendo um convite. Falou, olha, infelizmente a minha parceira não pode participar. Teria como a gente compor a dupla para poder jogar tal competição? Aí eu falei, fulano, você não acredita, eu também não ia poder participar por conta da minha parceira. Vamos então. E aí isso para mim já foi uma alegria. E eu lembro que na nossa chave, no nosso ranqueamento, foi muito... A gente pegou dupla muito difícil. Que nessa competição a gente perdeu o jogo. A gente tinha um jogo para poder entrar para uma fase principal. Se a gente perdesse esse jogo, estaria fora. E a gente tinha esse um jogo. A gente ganhou o primeiro set, estávamos no segundo set, a gente estava quase fechando, mas elas conseguiram fechar e a gente foi pro tie break. E nesse tie break, a gente perdeu esse jogo de 15 a 12, se eu não me engano. E a gente ficou muito decepcionada por isso. É claro que ela era a minha parceira era uma atleta de outro estado, a gente não treinava junto, a gente não tinha essa sintonia dentro de quadra, mas a gente sabia qual que era o nosso objetivo, a gente entregou tudo que tinha dentro de quadra.
E aí talvez que serviu para o nosso consolo foi que essa dupla que a gente perdeu, elas foram as campeões da etapa. E aí a gente pensou, nossa, se a gente não tivesse perdido esse jogo, o que, que seria da gente dentro dessa competição? Onde que a gente chegaria? Mas são, assim, situações que a gente não tem como controlar. Na verdade, seria mesmo o preparo individual de cada uma dentro de quadra. Que, infelizmente, dessa vez, que foi muito memorável para mim, a gente não conseguiu rodar a nossa bola, a gente, infelizmente, não conseguiu ganhar o jogo. Mas ficou... Tudo que aconteceu naquele dia ficou de aprendizado, com certeza. Marcado. E como é que funciona esse negócio de dupla? Porque eu vejo que tem gente que, às vezes... Eu tenho amigos que jogam e falam, eu tô sem dupla, eu não consigo achar alguém pra ser minha dupla. Vocês escolhem, é o treinador? Como é que funciona? Nosso treinamento é o nosso treinador que faz essa distribuição de duplas. Porém, hoje em dia aqui no estado, como o nosso esporte, o vôlei de praia, não é tão assim, como que fala, disseminado aqui no nosso estado, então fica difícil você ter atletas praticantes. Praticantes eu falo que tem, né, esse total objetivo em ser atleta, de praticar realmente essa modalidade e a competir a nível nacional. E funciona dessa maneira. Você mesmo pode conversar com uma outra pessoa, mas se você tem uma estrutura por trás, se você tem seu técnico, você tem toda a sua comissão técnica, logicamente eles que vão trazer a melhor parceria para você. E é isso que está acontecendo comigo nesse exato momento. Hoje, atualmente, a minha parceira é lá do Espírito Santo. A gente conversou entre o meu centro de treinamento dela. A gente vai se unir para poder jogar as competições brasileiras juntas. E aí ela vem passar um período aqui comigo, eu vou passar um período lá, porque não adianta só chegar na competição e jogar. Porque realmente isso não dá certo. Você precisa, né, se entrosar, você precisa conhecer a outra pessoa mais de perto. Você acabou respondendo a nossa próxima pergunta, que era qual que são suas metas futuras no esporte, quais são suas metas para esse ano, 2024, como é que você quer ver a Sabrina nesse ano de 2024? Claro, a gente, quando está assim, empenhado num objetivo, a gente corre atrás com todas as nossas forças, né? Mas para esse ano eu pretendo continuar, né? Continuar com o meu trabalho, continuar com o meu desempenho até para melhorar. Eu pretendo estar entre as melhores, né, do circuito brasileiro e assim competir até internacionalmente, tendo em vista que há possibilidades quando você começa a ter o melhor desempenho dentro das suas competições. Então, Fer, você participou de um torneio que foi por altura, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha legal? Como é? Quando eu recebi o convite para participar dessa competição, eu achei super interessante ser disseminado essa ideia, que é a categoria por altura, né? Eu sou uma atleta de estatura baixa, vamos dizer assim, para o vôlei. E eu achei interessante essa ideia em qual sentido? Porque você pode também ter todas as características físicas que um atleta mais alto desempenha dentro de quadra. Porque é muita diferença que você tem para um atleta de estatura mediana para baixa, para um atleta que assim, atinge 1,90, né, na sua estatura ou para mais. O ataque, a condição de ataque, a condição de salto, a condição de altura da rede, o espaço que você ocupa, até também as questões biológicas dentro de quadra. Vamos dizer assim, o atleta mais alto, ele tem altura, mas ele não tem tanta assim, desenvoltura. Quando você faz uma competição desse formato, o atleta mais baixo, ele não tem um alcance tão alto, mas ele tem muita agilidade. Sim. Acaba que o jogo acaba sendo mais bonito também de ser assistido. Tem, né, a potência do ataque, mas ao mesmo tempo tem a nossa especialidade, que é o poder da defesa. Então a bola não cai de qualquer maneira
E a gente tem todo, né, esse vislumbre, esse parâmetro de como seria, né, pegar as mesmas circunstâncias, nas mesmas Uhum. aspectos do que um atleta de estatura mais alta faz, né, normalmente no jogo, na rede oficial. Qual que é seu conselho, assim, para quem tá começando agora? Porque, assim, a gente vê que você é uma grande inspiração para muita gente que tá começando agora. Obrigada. E eu falo isso porque quando eu falei, nossa, gente, consegui. Eu tive um surto quando eu consegui a entrevista com você. Eu falei, eu tava na escola, eu falei, meu Deus, e todo mundo que foi. Eu falei, eu consegui entrevista com a Fer, que ela me respondeu. Aí todo mundo ficou, meu Deus, a Fer com a Fer. Então, assim, eu sei que é inspiração para muita gente. Eu falo porque eu vejo muitos amigos meus, porque eu estudava numa escola vocacionada a esporte, muita gente que faz Sim. vôlei e tem esse sonho, olha para você hoje e vê quem você se tornou no esporte, tem essa inspiração. Então, qual que é o maior conselho que você daria assim para quem está começando agora no vôlei, no esporte? Sim, o meu maior conselho é você se aproximar das pessoas que têm o mesmo objetivo que você. É você, assim, entrar mesmo de coração aberto, tentar captar tudo que essa pessoa tem a te passar. Essa pessoa fala o quem. E isso você precisa definir quem que vai ser. Quem você vai querer que te ensine algo. Ou seja, não pode ser qualquer uma. Então você tem que sentar, você tem que escolher. Bom, eu quero ser como fulano, eu quero tomar o caminho que o ciclano tomou. Então você tem que analisar bem quais são as pessoas que você quer trazer para perto, quais são as pessoas que você quer modelar e correr atrás, estar junto com ela, ouvir o que ela tem para dizer. E é claro, se você tem um objetivo no seu coração, um sonho no seu coração, independente se for muito difícil, você tem que correr atrás dele, né? Você tem que achar alguma maneira de chegar o mais próximo possível de acordo com o que você pode. E o que eu deixo é muita persistência, é muita, como que se diz? É muita persistência, você tem que, assim, estar com pessoas que realmente têm o mesmo objetivo que você. E seria isso. E vamos aproveitar que a gente está caminhando para o final e falar de um assunto que você me apresentou, que foi o projeto do Bolsa Atleta, né? O projeto Olympus. Isso. E eu acho que muita gente que quer ser atleta não sabe muito sobre, não sabe que eles têm esse apoio. Você acha importante esse apoio do Estado para o atleta? E explica um pouco para a gente do projeto. Sim, é extremamente muito importante esse projeto esportivo que o Estado oferece para os atletas matogrossenses. Porque é uma ajuda financeira que você tem para poder, assim, dar um empurrão no seu sonho, um empurrão no seu sonho como atleta. Ele existe, se eu não me engano, desde 2004, mas a partir de 2019 ele foi assinado como lei pelo nosso atual governador e eu fui uma das primeiras atletas a ser contemplada aqui no estado. Você recebe 12 parcelas de um valor financeiro que a Secretaria de Esporte aqui do estado propôs. Ou seja, você, entre as modalidades individuais, você ficando até sexto lugar em uma competição brasileira, você já está apta a concorrer e ser contemplada pelo Projeto Olympus. E nas modalidades coletivas, você tem que subir no pódio, ficando até em terceiro lugar. E aí diferencia entre diferentes categorias. Tem atleta base infantil, tem atleta base, tem atleta da categoria nacional, internacional e acredito eu até a categoria olímpica. E aí, em cada categoria, vai diferenciando os valores que a ser remunerado para cada atleta que atinge o seu objetivo. Eu atualmente eu vou renovar o meu Bolsa Atleta e também eu vou ser contemplado pelo Bolsa Atleta Federal, que é quando você atinge até a terceira colocação a nível nacional, ou seja, quando você sobe no pódio, o governo federal, o governo do Brasil tem esse apoio financeiro também aos atletas. E é muito bom, né? Você poder sentir que tá todo mundo ali ajudando no seu sonho. Às vezes tem tanta gente que tem vontade de fazer
e não sabe por onde, acha que não tem condições, que não consegue financiar um sonho, né? Um sonho. Exatamente, é isso mesmo. Esse projeto foi muito importante, pois ele ajuda, né, a manter o sonho dos atletas em questão de se tornar, né, de se manter como atletas e também até almejar voos maiores de algum esporte. Porque já não é fácil, né? E quando você vê e olha assim e fala, ai, não tem meios, o meu esporte ele não é valorizado, ele impulsiona para as pessoas desistirem. Então é muito bom ter isso para ajudar e dar um apoio até Sim, outras pessoas descobrirem o exatamente. esporte. Eu sou prova viva. No ano que eu fui contemplada, eu assim, eu não recebia nada. E aí eu já comecei a pensar, eu falei, até quando, né, eu vou até você ser uma atleta renomada, até você conseguir parceiros e patrocinadores que queiram te incentivar, que queiram te ajudar monetariamente, você precisa apresentar bons resultados. E aí esse projeto vem com esse incentivo, né, de poder estar te ajudando para você continuar treinando, seguindo seus sonhos e também até você conseguir voos maiores para poder estar conseguindo, né, parcerias ou patrocinadores maiores. É isso, Ferco. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu tô muito feliz por ter te entrevistado, muito feliz por ter você aqui. Acho que vai Obrigada. ser um episódio incrível. Muita gente vai se inspirar em você, muita gente vai conhecer a sua história. Então, muito obrigada. Gente, para quem quer acompanhar o trabalho da Ferco, acompanhar todos os campeonatos dela, passa seu Instagram, suas redes sociais. Aqui, né? O meu Instagram é Sabrina Ferco. E lá tá sempre, né? Tá aberto, tá disponível para todo mundo que queira acompanhar o meu trabalho. E essa camiseta aqui é do meu centro de treinamento, que acredito que é muito bem conhecida, que é o CTRQ. É onde, né, eu participo já faz mais de 7 anos. E entre outros atletas lá também, gostaria de mandar um abraço para toda a minha equipe e agradecer por mais essa oportunidade. Muito obrigada, Ferco. É isso, gente. Acompanhem o ClaraCast. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.